Somos a primeira equipe de ensino médio de Biologia Sintética do Brasil. Possuímos como objetivo o estudo e a disseminação da biologia sintética. O nosso grupo surgiu após a nossa professora de Biologia, Luísa Helena Fernandes, nos apresentar o universo da biologia sintética, repleto de possibilidades, encantando os alunos que se interessavam pela área. A partir desse momento, um grupo de pessoas tiveram uma ideia de criar um time, inicialmente apenas para a discussão de biologia sintética, com debates, seminários, exposições que visassem trazer informações atualizadas e a possibilidade de inovações a partir dos temas discutidos. Tendo a missão de dar a voz às pessoas de todas as idades que se interessassem pelo mundo da biologia, de infinitas possibilidades, e dar-lhes a oportunidade de contribuir com os seus conhecimentos e ideias inovadoras, para assim demonstrar o potencial de países da América Latina em produzir a ciência, foi criado o time BioXívia. Desse modo, o AGEN tornou-se uma forma de colocar em prática todos os objetivos descritos anteriormente, considerando a importância dessa competição que integra todas as pessoas, incentivando pela ciência. O nome BioXívia foi escolhido por nosso time, juntando termos importantes que formam a mensagem que desejamos passar. Bio, termo da origem grega, que significa vida, uma alusão direta à biologia sintética. É sua possibilidade de transformar vidas. Stevia, ou stevia, é uma transferência à planta stevia, estudada pelo cientista Moisés Bertoni, aquele que inspirou jovens cientistas devido à sua perseverança e inovações propostas para a ciência. Moisés Bertoni também foi considerado um dos maiores cientistas do Brasil e do Paraguai, país fronteira com nossa cidade. Já o termo Y significa água em Tupi-Guarani, uma forma de homenagearmos nossa cidade considerada a terra das cataratas e os povos nativos que nela habitam. Nós, integrantes da equipe BioXívia, vimos a necessidade de criar um projeto para resolver um problema ambiental em Foz do Iguaçu, nossa região, que tem grande importância ambiental devido à proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga um dos mais importantes remanescentes da Mata Atlântica e dentro dele as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo. Nossa localidade é rica em biodiversidade e é nosso dever como cidadãos preservá-la. Pensando nisso, identificamos o Rio Monjolo com sua nascente localizada em um parque no centro da cidade. E a partir de uma análise presencial, a equipe observou que havia uma alta concentração de plantas específicas no rio, capazes de indicar contaminação por esgoto e, portanto, coliformes fecais. A possível presença desses organismos nos colocou em alerta, pois indica o despejo irregular de matéria orgânica. Com base nisso, a equipe se dedicou a pesquisar dados mais detalhados sobre o Rio Monjolo. Um estudo realizado por alunos de curso de Ciências Biológicas da Uniamérica, em conjunto com o Laboratório Ambiental da Itaipu, apontou o rio como estando no nível 4 de impropriedade em termos de qualidade da água, segundo o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, esse corpo hídrico é impróprio para a concepção humana, incluindo apenas a apreciação paisagística. Além disso, o artigo de revitalização de rios urbanos, o estudo no caso da Bacia do Rio Monjolo, em Foz do Iguaçu, realizado por pesquisadores da Companhia de Saneamento do Paraná, Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, e Centro Universitário Unicefaer, apresentou os resultados de uma pesquisa de campo para a detecção de oxigênio dissolvido em vários pontos da Bacia do Rio Monjolo, a fim de identificar os pontos de carga poluidores existentes. De acordo com o artigo, a descarga contínua desta carga orgânica provoca a proliferação desses organismos decompositores aeróbicos, levando a uma diminuição do oxigênio dissolvido na água, o que leva à morte desses e de outros organismos dependentes do oxigênio. Na fase seguinte, há um aumento dos descompositores anaeróbicos que são favorecidos pelo ambiente anóxico e pela falta de competição por outros recursos necessários ao metabolismo. Se a carga não for interrompida, a situação continua, resultando na degradação completa de massa de água no recurso em questão. Nesse sentido, os resultados de abril de 2022 mostraram uma baixa taxa de oxigênio dissolvido na entrada e saída do Parque Monjolo, nos chamados pontos 1 e 2 do projeto, o que indica a presença de micro-organismos aeróbicos e posteriormente anaeróbicos nesse recinto,
o que leva à concretização da teoria de que existe poluição proveniente do despejo de matéria orgânica no rio. Com base nessa descoberta, decidimos realizar um projeto baseado no método de biorremediação, que consiste na utilização de organismos geneticamente modificados para biorremediar determinadas áreas, como os recursos hídricos ou o solo. Nesse sentido, o principal objetivo do nosso projeto, denominado DDCOLI, é desenvolver um micro-organismo geneticamente modificado capaz de detectar e eliminar a Escherichia coli patogênica, EPEC, e enteromorágica, que é a EREC. Principais indicadores de poluição fecal, devido à sua existência no trato digestivo de animais de sangue quente, como o ser humano, do ambiente aquático, a utilização de alternativas sustentáveis sem a necessidade de despejar reagentes químicos. Assim, o projeto DDCOLI pretende utilizar as intiminas, proteínas estruturais presentes na superfície dos patótipos EPEC e EREC, que desempenham um papel crucial na adesão destes micro-organismos às células hospedeiras. Nesse sentido, a detecção de Escherichia coli patogênica ocorrerá através da ligação específica entre as etiminas de coliformes fecais patogênicos com o domínio extracelular TIR, Translocated Intimine Receptor, da proteína quimérica TIR-NISC, presente no nosso chassi, que subsequentemente leva à sua degradação. A necessidade de uma proteína específica para a identificação de Escherichia coli patogênica, considerando as particularidades de Lactococcus lactis, uma bactéria gram-positiva produtora de nicina, levou à criação de uma proteína quimérica capaz de identificar e eliminar a Escherichia coli enteropatogênica e enterohemorrágica de ambientes contaminados. Como resultado, a associação de duas proteínas capazes de homologar ao micro-organismo, TIR e DISCA, foram unidas teoricamente, com base em estudos e pesquisas, de forma a satisfazer as condições apresentadas, formando a proteína quimérica TIR-NISC, TIR mais NISCA. Assim, com base em estudos relacionados ao sistema genético de produção de nicina e a ligação TIR-intimina, utilizando dados do National Center for Biotechnology Information, NCBI, Uniprot e artigos relacionados, desenvolvemos uma proteína quimérica a partir de duas proteínas pré-existentes. A principal função da proteína quimérica TIR-NISC é identificar a EPEC e EREC e, consequentemente, ativar a produção da nicina GNT16, modificada através da inserção de 8 aminoácidos caracterizados da bacteriocina apidaecida 1B, capaz de penetrar na camada protetora das bactérias gram-negativas e de romper a parede celular de micro-organismos patógenos através desse peptídeo policíclico antibacteriano. Essa ativação ocorrerá após o encontro TIR-intimina, que ativará a parte transmembranar da NISCA, a qual continuará a desempenhar a sua função original, de modo a fosforilar a proteína NISR no meio intracelular, que ativa o promotor PNISA, responsável pelo início da síntese de nicina por Lactococcus lactis. Por consequente, a NISCA, proteína transmembranar de Lactococcus lactis, que reconhece a nicina juntamente com o receptor translocado de intimina, o TIR, foram artificialmente separados em domínios utilizando o software dinamarquês Deep TMHMA. O domínio extracelular da NISCA foi então removido, enquanto a sua parte intramembranosa foi conservada e associada ao domínio TIR, responsável pela ligação TIR-intimina. Nesse sentido, a proposta concebe o circuito genético em dois módulos. O primeiro, dos quais é a detecção com a proteína quimérica entre um domínio da proteína TIR e dois da proteína NISCA. Este circuito é um sistema do tipo sensor capaz de identificar a presença de intiminas nos coliformes fecais patogênicos. Uma vez detectadas, essas proteínas são capazes de emitir um sinal que ativa o circuito de degradação seguinte. O circuito de degradação foi concebido para eliminar os coliformes fecais através da produção de nicina. As nicinas são proteínas com propriedades antimicrobianas, especialmente contra bactérias gram-positivas, capazes de gerar poros na membrana celular, interrompendo a biossíntese da parede celular através da interação específica com lipídios 2. Como a E. coli é uma bactéria gram-negativa, foi necessário garantir a capacidade da nicina contra ela, através da adição de 8 aminoácidos característicos da bacteriocina apidaecina 1B.
Após tais análises e pesquisas serem feitas, como mencionado anteriormente, a equipe Bexiga realizou uma visita ao Parque Monjolo, podendo-se, nesse caso, constatar a presença de grande quantidade de lixo no lugar, muito sendo isopor e plástico, além de esgoto sendo despejado diretamente na nascente sem qualquer tipo de tratamento. O excesso de matéria orgânica despejada no local contribui para sua eutrofização. Nesse sentido, foi observada uma enorme quantidade de plantas aquáticas típicas desse cenário, a exemplo as baronesas, que recobrem o local como um grande tapete verde. O Parque Monjolo é notavelmente negligenciado, e a falta de atenção e manutenção torna o local, que tem grande potencial recreativo, abandonado e pouco utilizado pela população em geral. Por outro lado, moradores das proximidades, não tendo informações sobre o nível de contaminação do rio, realizam a pesca e o consumo dos peixes adquiridos nesse ambiente, colocando em risco a sua saúde e a saúde de sua família. Sabe-se que o consumo de água e alimentos contaminados com coliformes fecais pode levar ao mal-estar e diarreia intensa. Nós, o time Bexiga, nos encontramos mobilizados pela situação e preocupados com a poluição de corpos hídricos de nossa região. Após visualizarmos a agenda da ONU com 30 objetivos, é fundamental ressaltar o objetivo número 14, Vida em Água, ou seja, esforços para preservar a vida em rios e mares. Assim, resolvemos escolher o Rio Monjolo para realizarmos a remoção de coliformes fecais despejados nele, tornando-o assim um local de lazer, diversão e pesca, além de preservar a saúde da comunidade local, contribuindo dessa forma para a agenda da ONU de 2030. Para isso, desenvolvemos alguns projetos que se enquadram em alguns ODSs, como 3, Saúde e Bem-Estar, 6, Água Potável e Saneamento, 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis e 14, Vida na Água. Nesse sentido, com o intuito de sensibilizar a população sobre a importância do Parque Monjolo para a nossa cidade, a equipe de Human Praxis realizou o Dia D, um dia de conscientização sobre a importância da revitalização do lugar, onde ocorreu uma feira livre com comerciantes locais, gincanas organizadas pelos integrantes do time que auxiliassem na compreensão do que é biologia sintética e de como o nosso projeto pode auxiliar na qualidade de vida da cidade, trazendo assim mais reconhecimento ao parque e auxiliando no processo de cuidado com ambientes aquáticos. A organização do Dia D contou com o apoio de 2 vereadores e da Secretaria de Educação e do Meio Ambiente, além da Fundação Cultural do nosso município. Palestras e conversas também foram realizadas em escolas para aflorar o conhecimento científico dos alunos, para que eles conheçam o vasto universo da biologia sintética e possam futuramente estudar mais sobre isso, ou organizarem mais times para participação do AID. Nós nunca imaginamos que um dia conseguiríamos realizar um projeto sobre uma área tão complexa como a biologia sintética. É uma honra para todos do time a possibilidade de realizar o projeto de Decole, o qual busca eliminar E. coli patogênica em um rio importante de nossa cidade, contribuindo para a qualidade de vida de diversas pessoas. O projeto de Decole se tornou maior do que nosso time imaginava. Isso foi graças ao espírito de coletividade e vontade de contribuir à nossa sociedade, a qual desenvolvemos com o tempo. A experiência que o time Bexiga construiu, sendo o primeiro time de biologia sintética de ensino médio do Brasil, é imensurável e será inesquecível na vida de todos os alunos que passaram por essa equipe. Outro ponto importante dessa trajetória foi a chance de conhecer mais a respeito do mundo de infinitas possibilidades da biologia sintética e o contato com grandes cientistas do Brasil. Nossos agradecimentos por isso são direcionados ao AIDIN, que abriu um mar de possibilidades a todos os integrantes e abraçou nosso projeto.